Boa noite, pessoal. Para a Roberta ficou o susto. Boa noite, vocês estão ouvindo aí bem? Estou ouvindo e vendo bem? Foi transformada. A Polícia Militar de Pernambuco é um braço armado do Estado Democrático, né? E foi realmente bastante. Bom, deixa eu só desativar aqui o microfone. Vamos lá, boa noite, né? Hoje a aula, eu vou trazer dois temas bem interessantes, que serão, primeiro tema, eu vou falar um pouco sobre aplicações dos microcontroladores na indústria. Então, essa disciplina de microcontroladores, ela é muito importante, por quê? Porque nós estamos cercados de microcontroladores e muitas vezes a gente nem se dá conta. Mas microcontroladores, eles estão presentes por toda a parte, principalmente nesse mundo que nós estamos vivendo tão informatizado, tão tecnológico e nem se fala, não é? Nem precisa nem citar que a indústria 4.0 que vai fazer com que os microcontroladores eles se reproduzam de forma na escala assim, da ordem de grandeza de milhões, né? Porque as coisas que outrora ou hoje ainda não estão conectadas, elas estarão conectadas sim, provendo dados e fazendo com que esses dados eles se transformem em informação, conhecimento, sabedoria para tomada de decisões. Vamos lá. Então, vou dar uma visão geral aqui das aplicações dos microcontroladores, tá? E depois, em outra aula, que eu vou ainda dar agora à noite, eu vou falar sobre a arquitetura de microcontroladores, tá? Mas vamos lá, aplicações dos microcontroladores. Então, em primeiro lugar, o que é um microcontrolador, né? Então, vocês estão pagando essa disciplina. Poxa, microcontrolador. Em primeiro lugar, microcontrolador não é Arduino, tá? Arduino não é microcontrolador, tá? Tá todo mundo me ouvindo bem? Se puder desativar o áudio e falar. Sim, professor, perfeitamente. Beleza, Elivelto. David, tá me ouvindo bem? O David? O David tá me ouvindo? Beleza, Marta também tá ouvindo? Se puder desativar o microfone, Marta, e falar. Só para ter certeza aí que tá todo mundo participando, tá? Então, em primeiro lugar, vocês trabalharam, né, com o Arduino no simulador de Arduino Tinkercad. Então, algo que eu queria deixar aqui bem claro, não é, de forma bem cristalina, é que Arduino não é microcontrolador. O Arduino, ele é uma plataforma de prototipagem que possui um microcontrolador. Então, são coisas bem diferentes, tá? Então, uma coisa é o microcontrolador, é o chip. Por exemplo, no Arduino você tem o Atmega, não é? 328, para o Arduino Uno, por exemplo. Mas outra coisa é ser um microcontrolador. Nesse caso aqui, nós vamos falar um pouco de microcontrolador, tá? Então, temos lá Arduino, aquela placa azul, tá? E no meio dessa placa azul nós temos basicamente ali um chip, né? E esse chip é o microcontrolador, é como se fosse o coração do Arduino, né? O microcontrolador. E a definição é essa, né? O que são microcontroladores? São pequenos computadores embarcados em dispositivos que possibilitam o controle ou monitoramento, né? Então, eu poderia falar aqui controle barra monitoramento desses sistemas. Então, um microcontrolador, normalmente, ele vai atuar ali com uma função específica, tá? Então, por exemplo, você pode ter um microcontrolador responsável por fazer a medição da umidade do ar, da temperatura do ar, da umidade do solo. Você pode ter um controlador responsável por fazer a medição do fluxo, por exemplo, de água em uma determinada tubulação. Ou seja, normalmente os microcontroladores, eles atuam com uma função específica, né? Uma função específica. Ah, pode desempenhar mais de uma função? Pode. Mas no cerne da questão, na maioria das aplicações, os microcontroladores, eles têm uma função, né, específica, porque você otimiza
ali o produto para que aquele circuito eletrônico ele consuma o mínimo de energia possível, porque a maioria dos microcontroladores eles estão em equipamentos, por exemplo, que funcionam com uma bateria ou uma pilha, e nós sabemos que a bateria e a pilha têm energia limitada, e para que você tenha a autonomia máxima ali da sua fonte de energia, você vai precisar fazer com que o microcontrolador ele esteja trabalhando o mínimo possível, ou seja, ele só vai trabalhar é, o tempo que ele realmente for necessário e o restante do tempo ele vai estar dormindo, né? Então, em um termo técnico, ele vai estar em sleep, né? Em modo sleep. E aí ele, por exemplo, ele passa de consumir de 10 mAh, 14 mAh, e quando ele entra em modo sleep, ele vai consumir ali na ordem de grandeza de microampere. Então é muito importante você ter esses microcontroladores atuando ali de forma bem enxuta, tá? Então, basicamente, essa é a definição de microcontroladores. São pequenos computadores embarcados em dispositivos que possibilitam o controle barra monitoramento de sistemas. Todo mundo entendeu aí essa definição? Alguém tem alguma pergunta para ser feita? Professor, Oi, pode falar. boa noite, professor. Boa noite. O senhor tá gravando essa aula que eu tô com um probleminha de conexão. Sim, estou gravando sim. Beleza, professor. Depois eu vou dar uma olhada de novo, tá certo? Beleza. Alguém tem mais alguma dúvida? Então, eu vou trazer algumas aplicações aqui bem básicas, né? Por exemplo, ó, essas lâmpadas, né? Não sei se você já viram essas lâmpadas que funcionam, por exemplo, com infravermelho, lâmpadas que funcionam com aplicativo de celular. Essas lâmpadas aqui, elas têm conectividade, né? Wi-Fi, por exemplo. Essas lâmpadas, elas têm aqui uma computação embarcada. Por quê? Porque ela vai precisar se conectar com o quê? Com Wi-Fi. E para se conectar com Wi-Fi, você vai precisar de componentes programáveis, né? Componentes que façam a conexão com a sua rede Wi-Fi. Então, dentro dessa lâmpada tem microcontrolador. Dentro do ar-condicionado tem microcontrolador. Então, você tem ali um sistema, por exemplo, de computação embarcada que está fazendo a medição da temperatura ambiente e está recebendo sinais infravermelho do controle do ar-condicionado, que está movimentando essas palhetas aqui. Enfim, você tem uma inteligência aqui dentro desse equipamento. Aqui você tem, por exemplo, um hub, né? E também é um hub, ou posso falar de outros equipamentos de telecomunicações, como um roteador, um modem. Esses componentes, eles possuem um sistema de computação embarcada, né? Aqui uma câmera também possui um sistema de computação embarcada. Então, assim, são vários equipamentos, né? Então, dentro da automação da construção, ó, também tem aqui um sensor de fumaça, né? Sensor de fumaça, onde ele vai estar conectado com o sistema. Aqui você tem um sensor, aqui certamente tem um microcontrolador. Esse microcontrolador ele vai enviar um sinal caso ele detecte a presença de fumaça. Ele vai enviar esse sinal para quê? Para uma central, e essa central vai ativar o sistema, né? O sistema de incêndio, né? O sistema ali de combate a incêndio, né? A rede de água de combate a incêndio, chamado de RAS. Aqui, ó, você tem ó, fechadores inteligentes, né? Então, quando ele está apertando esse botão aqui, esse botão, a conexão elétrica, então, lembrando lá dos nossos projetinhos, quando você utiliza um botão, esse botão ele vai enviar um sinal digital para o microcontrolador, e o microcontrolador vai fazer a leitura detectando que você apertou aquele botão. E esse botão aqui, ele funciona como um componente digital que vai enviar o sinal para algum microcontrolador. Esse microcontrolador, ele vai verificar se a combinação, por exemplo, das teclas pressionadas foi a correta e vai liberar um outro sinal digital para quem?
para possivelmente uma solenoide que está aqui na porta, né? Uma eletroválvula não, uma solenoide, né? Uma fechadura eletromagnética, e aí ele vai liberar, a porta abre, né? Então você tem aqui é, essa possibilidade, essa visão. Aqui você tem o termômetro, onde ele está medindo a temperatura ambiente, né? Um despertador inteligente, onde ele está informando o horário. Enfim, tem várias possibilidades. Aqui tem um elevador, né? Onde é que tem microcontrolador aqui dentro? Quem poderia me dizer aí, dentro do elevador, onde tem microcontrolador? Quem poderia me dizer? Vamos lá, quero que vocês participem. Oi, não deu para entender tua mensagem. Teclado, funciona lá, ela faz o reconhecimento quando você aperta. O teu áudio tá muito ruim. Tenta escrever que aí eu leio tua resposta aqui. Nos inversores de frequências. Isso, mas eu tô falando aqui nesse elevador aqui, ó. A questão é nesse elevador aqui. Aqui tem inversor de frequência nesse elevador? Pode ter, é isso que você quer dizer? Responda aí de novo aí, quem colocou aí inversor de frequência. Os motores que controlam os elevadores têm inversor de frequência? É isso? Isso, beleza. Legal. Então, uma boa informação. Os inversores de frequência, né? Só para quem não sabe o que é, eles fazem o controle de velocidade, tá? Então, os inversores de frequência controlam a velocidade através da alteração da corrente alternada, né? Da tensão alternada. Então, você tem, basicamente, modifica, né, a frequência e varia a velocidade. Por quê? Porque o elevador, hora ele vai estar rápido, hora ele vai estar mais devagar. Então, quando ele está chegando no andar desejado, ele diminui a velocidade. E quando ele está, a partir do momento que ele sai do andar atual, ele aumenta a velocidade. Enfim, existe a variação de velocidade, né? Colocar aí também nos botões, né, no teclado, exatamente, né? Então, no teclado também tem microcontrolador. E o que é que esse microcontrolador está fazendo aí? Quem pode me dizer aí? O do teclado, por exemplo, para a gente fazer uma análise mais simples. E aí, vamos lá? Vamos lá, pessoal, estão me ouvindo aí? O que é que o microcontrolador aí que está dentro do teclado aí, que está ligado ali, o que é que ele está fazendo? Vocês estão me ouvindo ou não? Professor, Oi. basicamente ele tá recebendo um comando, enviando um comando, né, para parar em tal andar, tal, no caso. É isso? Isso. Então ele está recebendo ali a informação do botão e ele vai para o andar desejado, né? E aí ele está enviando a informação, ele recebe do botão e envia, por exemplo, para o motor, né? Que vai colocar no andar desejado. E ali com certeza tem sensores fim de curso, que identifica se o elevador chegou naquele andar ou não. Tem elevadores também que tem emissão de áudio, né? Para dizer sexto andar, sétimo andar, quarto andar. Então você tem componentes eletrônicos, reprodutores de áudio, né? Dependendo do andar que estiver, enfim. Aqui tudo isso, né? Você tem um circuito eletrônico, né? Eletrodoméstico, né? Por exemplo, máquina de lavar, né? Não precisa nem falar, né? A placa controladora lá, com certeza tem microcontroladores lá, micro-ondas, né? Geladeiras, né? Que tem display touch, né? Enfim, aqui tem fechadura que funciona com aproximação, né? Essa tecnologia, né? Que inclusive tem alguns cartões de crédito, enfim, tem várias possibilidades, né? Drones, né? Então, você tem um drone ali que tem microcontroladores também ali, fazendo a conectividade ali com o controle do drone, né? E também com a câmera, com os motores, né? Então, os motores são os atuadores,
Aqui também tem, com certeza, acelerômetro, tem giroscópio para garantir a estabilidade do drone, né? Então o drone não fica parado lá. Não é porque a estrutura dele é bonitinha, é porque existem sensores que estão fazendo a medição o tempo todo aqui de parâmetros XYZ, que é o giroscópio, para verificar se o drone está nessa posição aqui, né? Então por isso que ele fica paradinho. Mas existem sensores que estão enviando informações para os microcontroladores, e os microcontroladores estão, através de outros componentes eletrônicos aqui, fazendo a compensação a todo momento da velocidade aqui dos motores, né? Então, por exemplo, se tiver um vento mais forte, né? Se tiver alguma perturbação no meio, ele vai compensar, né? Através de um sistema de controle, né? A estabilidade aqui do drone, né? Braços robóticos, né? Motor de passo, enfim, tem várias aplicações, né? O braço robótico, como falei, no carro também, né? Injeção eletrônica, inversores solar. Ó, no ramo automotivo, ó, você tem conectividade, né? Hoje a internet das coisas já tem carros que são autônomos, né? Então você tem os microcontroladores, mas mesmo sem os carros sem ser autônomos, né? Com a invenção da injeção eletrônica, você teve ali os microcontroladores ganhando seu espaço, né? Porque você tinha um carburador, que era um sistema basicamente mecânico, né? Tinha a boia, tinha basicamente o controle ali da injeção de forma mecânica. Quando a boia enchia, ela esvaziava e liberava de forma mecânica ali o combustível para o motor. Mas agora aqui, com a injeção eletrônica, você tem, né, um circuito eletrônico que você tem vários sensores ali, né? Por exemplo, no carro você tem sensor de oxigênio, né? A famosa sonda lambda que envia informação para a central, e esse, dependendo da mistura, da proporção da mistura que sai ali no escapamento do carro, você tem a compensação através dos bicos injetores para melhorar essa mistura. Enfim, você tem basicamente ali uma malha, né, uma malha fechada, que a gente fala no sistema de controle com malha fechada, porque você tem a retroalimentação desses sensores o tempo inteiro, né, nos carros, né, com injeção eletrônica. E agora, com a internet das coisas, com inteligência artificial, né, com os carros autônomos, você tem ainda mais esse espaço, né, dos microcontroladores, né. Então, isso não é basicamente algo do futuro, é algo do presente que já está acontecendo. Os carros autônomos, por exemplo, né, que com certeza tem vários microcontroladores, vários sensores espalhados, né. Internet das coisas, né, coisas inteligentes, né, relógios inteligentes, né, inteligência artificial, coisas conectadas, coisas seguras, computação em nuvem, tudo isso são coisas importantes da indústria 4.0 que vocês devem estar, né, por dentro, né. Então, essa breve introdução, né, de microcontroladores. Vocês têm alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? David e William, tem alguma dúvida? Botou aqui, tá ok. Marta, tudo certinho aí? Não sei se Marta tá ouvindo. William e Guilherme respondeu que tá tudo bem. Elivelton. Quem responder vai ganhar um centésimo de ponto, viu? Carla Daniele. Tá ouvindo aí? Entendeu? Tudo certo. Alexandro Michel falou que tá tranquilo. Ronieri também. Ailson já participou aí da aula. Entendeu aí, né, Ailson? Luciano Paulo. E aí tem aqui. Isso aqui é o Steven, né? É porque ficou pequenininho aqui. Deixa eu ver aqui se eu vejo todo mundo. Aqui é o Steven. Steven Marques. E aí, Steven? Beleza, de boas. Beleza, então tá todo mundo ouvindo bem aí, beleza. Então essa foi a rápida introdução aí, né, de microcontroladores.